Bonjour, les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero que todos, todas e todes estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre os desafios de se escrever em língua francesa. Os desafios de se escrever em língua francesa para o CACD, ou seja, a atividade do resumo e a atividade da versão, verter um texto de língua portuguesa para a língua francesa. Durante as correções das atividades e em todo esse tempo de carreira preparando para o CACD, temos percebido, ou eu tenho percebido mais especificamente nas atividades em língua francesa, que os equívocos na língua ou nas atividades são provenientes de três questões fundamentais, ou seja, três desafios ou três obstáculos. Eu vou os elencar aqui e falar sobre cada um deles de modo detalhado. O primeiro deles sendo os alunos têm dificuldade em reconhecer as particularidades da estrutura da língua. Segundo, as armadilhas na semelhança de vocabulário francês-inglês, francês-espanhol. E, em terceiro lugar, as atividades de leitura e escrita para que se pratique. Quais atividades são eficientes, são recomendadas, ok? Então, vamos começar a partir do primeiro ponto, as particularidades da estrutura da língua francesa. Como sabemos, a língua francesa reflete a cultura, reflete o modo de vida, reflete os hábitos, reflete o ponto de vista da sua sociedade. Ou seja, vamos falar aqui da sociedade francesa, porque é por meio dos padrões gramaticais franceses em que a prova se baseia, ok? Então, não é excluir os outros países francófonos, é por uma questão prática. É a gramática da língua francesa falada na França, ok? Quais seriam os traços idiosincráticos, os traços particulares dessa língua que fazem com que muitas vezes os alunos tropecem? O primeiro deles é o fato de ser uma língua cartesiana, uma língua extremamente matemática. Em qual sentido? No sentido da objetividade. Diferente da estrutura das frases em língua portuguesa, em que nós encontramos um grande número de sentenças subordinadas, na língua francesa nós encontramos, por outro lado, frases mais curtas, objetivas. Isso não quer dizer que não haja delongas, ou seja, que não haja um modo de pensar que vá criando a reflexão para chegar a um ponto. Não quer dizer isso. Isso existe. Contudo, isso é feito por frases mais curtas. Não existe, então, em língua francesa, textos com frases mais longas, com bastante orações subordinadas? Sim, existe. Um grande exemplo são os textos do escritor Proust, né? Ali são textos geralmente associados à memória, né? Lembranças, e existem frases longas, que até mesmo para os franceses são frases cansativas. No entanto, nós precisamos então ter isso em mente para quê? Para que quando nós formos fazer o resumo, tecer o nosso resumo ou tecer a nossa versão, nós possamos adequar o nosso texto
a este modo de pensar, a este modo de ver o mundo, que é o modo como a língua francesa expressa as ideias e aquilo que quer transmitir, ok? Em segundo lugar, nós temos as armadilhas da semelhança. Vocês sabem que grande parte do vocabulário da língua inglesa é oriundo, né, do latim. Como a França tem uma história de dominação na Inglaterra, durante mais ou menos uns 200 anos a corte inglesa falou francês, muitas palavras que hoje estão na língua inglesa vêm do francês. E não é o contrário, não se enganem. Quando vocês encontrarem aquelas palavras lá na língua francesa, na língua inglesa, elas são palavras francesas. E as semelhanças com o espanhol está pelo fato de serem línguas que têm a mesma origem, ou seja, o latim. As semelhanças, nesse caso, elas se configuram como um desafio. Por quê? Quando os alunos geralmente vão escrever a palavra gouvernement, tem um E, né? Gouvernement. Lá no inglês, government. Já não tem esse E, não é isso? Quando vão escrever as preposições, olha só, as preposições. Nós estamos sempre corrigindo as atividades e mesmo assim aparecem. Lá no francês, o aluno, a aluna que coloca de le não existe em francês, ok? Risquem bem grande. De le não existe em francês. Deles também, né? Vocês podem talvez encontrar lá no espanhol, mas em francês não existe. Então, essas semelhanças acabam criando um obstáculo, um desafio. O terceiro seria: quais atividades eu posso fazer de leitura e escrita que sejam exatas, que vão me ajudar a desenvolver a minha habilidade, a minha performance na escrita em língua francesa? Bom, eu tenho aqui algumas sugestões. A primeira delas e a mais básica são as atividades da gramática da língua francesa de escrita. Repetir aquilo que o exercício, pergunta e resposta, né? São atividades mecânicas, mas que ajudam a memorizar o léxico, a acentuação, ok? E a ordem das palavras na frase. Então, são atividades essenciais e não são de atividades menos importantes, ok? Mesmo que você esteja em um nível mais avançado, tire um tempo para que vocês voltem lá no início, no nível intermediário, para que vocês possam fazer essas atividades estruturalistas, ok? Segundo lugar, transcrições. Vocês podem trabalhar com as transcrições de duas maneiras. Para quem já tem a habilidade da escuta desenvolvida, façam ditados, né? Coloca lá no YouTube ditados em língua francesa. Ouça o ditado e escreva. Ah, professor, eu estou trabalhando só com a língua francesa escrita, ainda não sei, não consigo decodificar, tampouco falar, não tem problema. Pegue o texto e copie o texto à mão. Copie à mão, a lápis, caneta. Isso faz toda a diferença. Não fique só no computador. Na hora da prova, vocês vão ter que escrever à mão. E uma terceira dica: ler. Ler é fundamental. Leia artigo, leia reportagem, leia romance. Isso faz com que vocês adquiram vocabulário e memorizem como a palavra é escrita.
ok? Então eu gostaria de passar essas dicas para vocês, para que vocês possam tirar cada vez mais proveito de tudo que a gente tem feito, das atividades da plataforma, das aulas de gramática, de resumo, de versão, tá bom? De versão, né? As aulas que nós fazemos na nossa plataforma. Aguardo vocês na plataforma, escrevam se tiverem dúvidas, aí embaixo tem um link para que vocês possam ver lá na nossa plataforma aulas gratuitas, ok? Exemplos e vários vídeos aqui disponíveis no YouTube, tá bom? Merci beaucoup, boa semana para todo mundo e a gente se encontra. Tchau!